Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Contente estou por retornarmos esse contato aos sábados que nós fazemos, continuando com o livro Mundo Regenerado, da nossa querida Joana, psicografia do querido Divaldo Pereira Franco, que desencarnou dia 13 de maio, dia da escravidão, da assinatura, da liberdade dos escravos no Brasil. Para mim é motivo de júbilo, de alegria, de felicidade de estarmos juntos nesta noite. Essas lives que nós fazemos através do CEFAAC, Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, a qual eu faço parte e tenho muita alegria de podermos fazer parte de uma casa tão caridosa, onde tantos benefícios são feitos a queridos irmãos que lá chegam por problemas e conseguem restabelecer a harmonia, a alegria e se equilibrar. Então, é uma parceria com que eu sinto muito feliz de estarmos juntos. Voltei para o meu escritório aqui, onde Jesus está comigo, seu Armando, meu querido pai também. Dona Valderes gosta mais desse fundo aí. Hoje a última live fiz com o meu notebook. Hoje ele falou que estava cheio de... Isabel, querida, boa noite. Estava cheio de vírus, então não quis mexer. Voltei para o meu celular e retornamos no meu escritório aqui com esse fundo. Hoje, 5 de junho, mês 7 de 2025, a nossa lição é reflexões. E é uma coisa que Kardec falava sempre: refletir, passe pelo crivo da razão e depois passe para a ação, porque a chance da gente se equivocar é pequena, é menor. E se a gente falar direto, podemos nos equivocar e fazer coisa que não devíamos. E reflexão, eu fui no dicionário, o ato ou efeito de refletir, volta da consciência do espírito sobre si mesmo, para examinar o seu próprio conteúdo. Sônia Bueno, boa noite, querida. Seu próprio conteúdo por meio de entendimento da razão. Então, é isso aí, a gente tem que refletir sempre do que nós estamos fazendo, do que nós estamos pensando, porque o pensamento é tudo na nossa vida, a importância da gente ter pensamentos positivos, edificantes, fortalecedores, porque nós precisamos do nosso equilíbrio emocional para estarmos bem.
certo? Então, o capítulo de hoje é justamente a Joana começa com esse tema, que é o nosso primeiro capítulo que nós estamos iniciando o nosso livro. Reflexões. Vaninha, minha companheira, boa noite. Para reencarnarmos, nós fazemos um planejamento espiritual. Já comentei com vocês isso. Então é importante a gente seguir. Nós não sabemos, mas nós somos intuídos pelo nosso anjo da guarda o caminho a seguir. E às vezes negligenciamos e não devemos. E a nossa querida Joana justamente vai nos alertar sobre isso. Vai dar aqueles pitacozinhos aí, falando, olha, cuidado, esse caminho não é o melhor, você vai se arrepender. E às vezes a gente insiste na porta larga, né? Ao invés de ir na porta estreita. E depois a gente vai se arrepender porque existem consequências dessas ações. Então, ela nos fala, antes de iniciar-se o processo de tua reencarnação, estabelecestes condições delicadas e de alta significação para o teu êxito na Terra. E considerando-se as graves responsabilidades que te seriam outorgadas, permitidas, desfrutam as bênçãos da permissão divina. Olha que beleza. Dona Valderez, querida, boa noite. Então, nós precisamos estar muito antenados. Fátima, Amâncio, boa noite. Nesses compromissos que nós temos no caminho do bem, da paz e da luz. Não podemos vacilar, porque as consequências são danosas. E depois não podemos reclamar, certo? Reflexiona com cuidado, realizando comparações com outras experiências humanas de viandantes, caminhantes do mesmo caminho ao teu lado. Então compara com as pessoas que estão aí no seu caminhar e vê o tanto que nós temos que agradecer e fazer bem a nossa parte nessa reencarnação, porque temos já suporte e conhecimento do que nós devemos praticar. E se a gente vai para o outro caminho, com certeza essa cobrança será chegada uma hora, porque a conta chega. Marinês Batista, boa noite. A conta chega, o que a gente faz de bem e o que a gente faz de mal, a gente vai arcar. A conta chega uma hora. Então, nós que já temos essa consciência, não podemos e não devemos cairmos em tentação, porque sabemos que essa conta vem e a hora que ela chega, a gente quer tirar a nossa responsabilidade. E isso não devemos. Desejaste um corpo saudável, harmônico
possuidor de campos vibratórios, produtores de simpatia, e conseguiste. Então, isso já é motivo de nós levantarmos de manhã e agradecermos a Deus e pôr em prática coisas do bem, da paz e da luz, porque é para isso que nós estamos aqui, para crescer e evoluir espiritualmente. Depende exclusivamente das nossas ações, dos nossos atos. Por isso que a gente precisa estar antenados e não cair em tentação. Não, quando rezamos o Pai Nosso, nós não pedimos e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-me de todo mal. Depende das nossas ações, do nosso escolher o melhor caminho. Então, não cair nas tentações do egoísmo, do orgulho, de menosprezar uma pessoa que, por ter menos condições financeiras que a gente pode achar que somos melhor. Não somos. Somos todos filhos de Deus. E eles se deu isso que a Joana nos disse, um corpo saudável, harmônico, possuidor de campos vibratórios, produtores de simpatia, mas nós temos que retribuir isso ajudando, caridade, amor ao próximo. Não adianta a gente estar bem e quem está ao nosso lado, as coisas não acontecerem favoravelmente. Porque senão chega uma doença, chega uma necessidade financeira e a gente fica bonzinho quando isso acontece. A gente fica humilde. Mas não vamos deixar passar por isso para a gente chegar a esta conclusão. Anelaste por um lar saudável para renascer, onde fosse possíveis a compreensão e a fraternidade. E conseguiste um ninho doméstico no qual os deveres e os sentimentos emocionais poderiam exteriorizar-se com naturalidade. E eu agradeço muito a Deus mesmo, pela companheira que está me assistindo, proporcionar isso, e os 2 filhos que nós temos. 2 pessoas do bem, profissionais dedicados, queridos entre os amigos. O meu filho, o mais velho, o dentista, gosta de cavalo, gosta de fazer prova. Foi para o Espírito Santo do Pinhal, é alto, é frio. Pegou 2º lugar no campeonato da ANCA, que é a Associação Nacional dos Cavalos de Apartação. Isso é com cavaleiros do Brasil inteiro e pessoas que têm poder, têm gado, têm muitas condições. Então, isso é merecimento, eu sei dele, determinação, dedicação, porque é um menino que tudo faz, ele é focado. Mas é um pódio que a gente tem que agradecer muito a Deus e, ao mesmo tempo, retribuindo, fazendo ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente. É essa troca no bem que nós vamos melhorar esse nosso planeta. Esse tão sonhado planeta regenerado de acontecer rapidamente. Mas precisamos fazer bem a nossa parte. Necessitastes de uma educação e uma instrução compatíveis com o processo da evolução humana e foste
favorecido com a bênção programada. E fui mesmo. Agradeço a Deus os pais que eu tive. Professores, simples, vieram de um lar humilde, mas que toda dedicação e amor foi dado a meu irmão e a mim. E depois aos outros irmãos que vieram 16 anos após a minha chegada. Porque deixaram um legado de amor ao próximo, de profissionais que, no que eles trabalharam, foram exemplos. E isso, quando eu retornei para Ibitinga e iniciei a minha trajetória de ortodontia, me ajudou muito, porque o campo estava minado por trabalhos que não tinha conseguido muito sucesso. Mas por eu ser filho da dona Wanda e do seu Armando Tramontina, eles confiaram em mim, porque associando aos dois. E com isso, graças a Deus, pude provar a minha competência e fui muito feliz nesse ramo em Ibitinga. Mas devo a eles a minha formação moral e educacional, e também pelo exemplo de pessoas do bem que eles foram, porque pai, às vezes, pode falar muitas coisas para os filhos que ele não faz, mas o que o pai faz, o filho imita. E às vezes o pai vai perceber lá na frente coisas que o filho faz que ele não gosta muito, mas ele fez e deu um mau exemplo. Então a responsabilidade de um pai e de uma mãe é algo muito grande, mas que lá na frente vale a pena a recompensa. E também vem os netos, que é uma dádiva de Deus potencializado, né? Porque é muito bom a gente ser avô. Chegastes à idade adulta, experienciando os favores juvenis e desfrutastes das alegrias compatíveis com a circunstância da época. E isso que é muito importante, a gente desfrutar da circunstância da época em que estamos vivenciando. Porque às vezes a pessoa não vivencia na época certa e depois passa o tempo, ele quer recuperar o tempo perdido. E aí ele não faz as coisas como deveriam fazer. Então, a gente precisa etapa por etapa, quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto jovem, quando é adulto com mais experiência, porque vale a pena a gente viver a vida em plenitude com responsabilidade. Pretendias construir uma família na qual o equilíbrio se caracterizasse pelas concessões dos anjos protetores e fosses beneficiados com rebentos da carne que enfloram a família. E, falando de mim, eu fui mesmo. Tanto é que eu já falei para vocês dos meus filhos, né? Exemplo de pai, de marido, meus netos criados com educação, com amor. Então, eu tenho
muito agradecer a Deus e pouco a pedir. E quando meus filhos, os meus netos são elogiados assim, eu brinco, eu olho para cima e falo, isso, irmão, tá dando resultado aí, o que o Senhor plantou na gente, né? Mas dá trabalho. A gente não pode ter preguiça de fazer as coisas com os filhos, participar com eles, porque é isso que forma esse elan, essa troca essa reciprocidade e que dá certo. Atravessaste a floresta da convivência social com recursos e instrumentos próprios para uma existência feliz. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. Eu brinco e falo que é música da Globo. Depende de nós. Então, a gente precisa fazer o nosso melhor, porque vale a pena. Foram equacionados desafios complexos e dificuldades que restavam no quadro da reencarnação. Para tanto, encontraste solução própria, sem deixar no passado um saldo de misérias de quaisquer denominações. Ou seja, o que nós fazemos hoje vai ter consequência nas vidas futuras. E o que nós fizemos no nosso passado tem consequência nessa nossa vida. Isso é lúcido e é vero, como diz o italiano. Então, é aquela máxima, devemos sermos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. É essa escalada evolutiva que nós devemos ter em mente e pôr em prática. Por quê? Senão a conta chega. E a hora que a conta chega, nós não gostamos das consequências. A gente quer dar uma de cortadinho, quer terceirizar os nossos erros para o outro. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Nós somos donos dos nossos destinos. E por o que nós fazemos, as consequências virão. A fé religiosa chegou-te harmônica, e instalou-se na harpa dos teus sentimentos. E inteligência, através de almas abnegadas, mansas, que te fascinam, e aprendestes a conversar com Deus. E a gente precisa ter muita paciência e tolerância e pôr em prática tudo isso, porque vale a pena, porque eu tive tudo isso na minha vida. Toda vez que as preocupações se tornaram graves, no momento adequado recebestes o auxílio do alto, quase inesperado, mantendo-te no ritmo do trabalho e no labor dignificante. Então, as coisas acontecem na vida da gente, e não por acaso. Lei de ação e reação.
Mas a gente tendo fé, a gente pensamento positivo, orando, fazendo a nossa parte na caridade ao próximo, nós temos essa ajuda do alto, que nos facilita a escolher o melhor caminho. Precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E para que isso ocorra, nós temos que estar sempre nos conectando com a espiritualidade maior. Porque senão eles tentam nos ajudar e a gente não percebe. E ainda reclama. Mas nós não estamos dando condições para eles não nos intuir. Porque quando nós oramos, nós nos conectamos com a espiritualidade maior e eles têm condições de nos influenciar. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas? Resposta: muito mais do que você imagina. Aí você fala, mas Douglas, então eu não sou dono do meu nariz? É. Por isso que a gente tem que ter pensamento positivo, orar, fazer caridade, água fluidificada. Quando vocês estão assistindo a live, põe uma garrafinha d'água e peçam para que a espiritualidade coloquem aí os remédios, as energias que possam te ajudar. E eles colocam. Aí a hora que você vai tomar, ora, peça a Deus a sua cura, se estiver passando por um momento de dificuldade. Isso ajuda muito. Então, temos que fazer bem a nossa parte, né? Então, não podemos vacilar. Pudestes superar armadilhas de inimigos que te não perdoam o progresso que conseguistes, sem maior soma de sacrifícios. Então, por isso que a gente precisa estar conectado com a espiritualidade maior. Porque superamos essas armadilhas dos inimigos quando a gente tem essas energias fortalecedoras. Quando o nosso pensamento é positivo, quando a gente está junto com o nosso anjo da guarda, quando nós fazemos ao próximo o que a gente gostaria que o próximo fizesse com a gente. São essas coisas que nos fortalece, ilumina e protege, que não deixa a sombra se aproximar e interferir negativamente na nossa vida. Porque, como na questão 459 fala que eles interferem, mas nós precisamos estar com espíritos superiores, não com os inferiores, que os inferiores vão fazer armadilha para a gente cair. E como que, mas como que nós vamos estar com espíritos superiores? Fazendo leituras edificantes, pensamentos edificantes, ações edificantes, caridade, ajuda ao próximo. São essas coisas que nos iluminam e protegem. E não deixa a sombra, a espiritualidade inferior, se aproximar da gente. E aí?
temos que investir nessa trajetória, nesse caminho, que as coisas vão ao nosso favor. Beleza? Encontrastes abertas as portas da edificação da humanidade, e estás em campo, qual habilidoso lutador que não teme os combates. Porque quando a gente está bem acompanhado, a gente tem essa força, essa determinação. Porque adversidades são colocadas no nosso caminhar para a gente superar e nos fortalecer. Não tem como viver sem os probleminhas do dia a dia, as adversidades. Mas vamos superar. Vamos bater no peito, tocar a bola e marcar o gol, porque essa é a tão sonhada felicidade, né? Concomitantemente, os instrumentos com que foste equipado para o triunfo existencial tornaram-se perigosos recursos que também atraíram presenças perigosas, semelhantes à flor fascinante e perfumada que, mediante esses tesouros, é atacada ferozmente pelos inimigos naturais. Então, quando a gente está indo bem, é vitorioso, a gente é motivo de pessoas que querem o nosso mal, que não conseguem se comprazer com a nossa vitória. E aí nós temos que estar fortalecidos, estar com esse pensamento direcionado a Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, para que possamos ter essa influência positiva da espiritualidade maior, que nos ajuda a superar essas adversidades. Titubeastes, vezes sem conta, em razão da afetividade tumultuado, olha aqui que ela fala, ó, pelo prazer superficial do novo e do diferente, tornando-se necessário a interferência dos seus guias espirituais, que ajudaram a deslindar-te da hipótese devastadora que poderia destruir os belos planos transcendentais. A gente cai em tentação. Às vezes a gente vai na ilusão e a bordoada é seca. Aí a gente se arrepende, mas às vezes o que é ilusório nós não devemos dar valor, ou nem tanto valor. Devemos dar mais valor às coisas que nos faz crescer, amadurecer e evoluir espiritualmente. É aquilo que a gente fala. O que você vai levar dentro do caixão a hora que você partir, isso você pode investir, que é coisa boa. Agora, o que vai ficar aqui e você não vai conseguir levar, cuidado que é temporário, que isso aí não te leva a nada, ao contrário, a cair em tentação. Então, precisamos ter cuidado para não sermos enganados, porque às vezes você vai sendo muito elogiado, muito paparicado, e você esquece dos seus compromissos lá no plano espiritual, no seu planejamento, de ser pessoas do bem,
de ajudar o próximo, de fazer o bem e não olhar a quem, não deixar passar as oportunidades que são te oferecidas para esse crescimento. E assim por diante. Então você vê que ela nos alerta bastante disso aí. Felizmente estás desperto para os deveres mais elevados, a fim de atender com todos esse recurso com que estás contemplado. Então, precisamos ter essa consciência. Saíste de situações embaraçosas que iriam tragar-te, lançando-te ao abismo da sua perversa atração. Conseguistes perceber a tempo a cilada espiritual que te estava expondo à perda da oportunidade ímpar. Então, quando a gente ora, quando a gente toma água fluidificada, quem é espírita vai no centro e toma passe. De ficar naquela casa de amor, você recarrega a bateria, te dando força, coragem e resignação para superar as adversidades colocadas no nosso caminho. Mas, se você vai para o caminho oposto, você se vira presa fácil das sombras, as ciladas acontecem e quando você percebe, está complicada a sua vida. Puxa vida, Douglas, mas não posso fazer nada? Não deve, porque você sabe das consequências. Mas se quiser fazer, você faz. Depois não reclama. Primo Márcio, boa noite. Então, ela está nos alertando. E aí o nosso livre-arbítrio é que você escolha. Mas não reclame depois. Olha o que ela nos fala. Mantém-te vigilante e cuidadoso, não permitindo que novas fascinações te arrebentem as emoções, anunciando prazeres que já conheces, mas a vulgaridade do momento transforma em projeção social e alucinação nos relacionamentos sociais e morais. Cuidado, porque depois que você entrou para sair, não é fácil. Então é isso. Mantém-te vigilante e cuidadoso para não entrar. Você já está numa fase que você tem essa consciência. Porque depois é complicado. Perceberam que ela está nos alertando? Por isso que é maravilhoso esses textos. Porque a hora que a gente percebe que está entrando, a gente tem condições de falar, opa, eu não entro mais nessa barca furada, não. Marcha ré e tchau. A felicidade não ergue o seu edifício de paz sobre os escombros daqueles que foram derrubados. Percebeu? Não adianta você crescer pisando nos outros, que a felicidade não vem disso aí. Vem da ajuda, do seu amor, do você pegar um amigo que está passando por dificuldade, de dar o ombro amigo e ajudar para a hora que ele se erguer, vem aquela satisfação moral de você, de dever cumprido. É isso que te fortalece e te ilumina. Não se pode navegar com sorrisos
na barca da ilusão, sobre a abundância das lágrimas alheias de que se faz responsável. Não tenha prazer de menosprezar e não pisar no próximo. A alegria somente é verdadeira quando as suas nascentes não são as mesmas das nascentes do sofrimento dos outros. Não tem como você se sentir feliz assim. E tem gente que ainda consegue ter prazer com isso. Então, alerta. Não é esse caminho o correto. Quando as criaturas humanas compreenderem que a renúncia em benefício de alguém é conquista de alto preço, os rumos da sociedade serão muito diversos destes que vêm sendo percorridos. E se nós queremos ser um planeta regenerado, é assim que a gente deve proceder. Mudando, melhorando, tornando melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que fomos hoje. Que é assim que nós vamos dando a nossa contribuição para a melhora planetária. Por quê? Tal conduta ainda não foi conseguida. As enfermidades cruéis e dilaceradoras se encarregam de mudar as faces da beleza, da juventude, do encanto, de um momento para o outro. Então, se a gente muda as coisas, a conta chega. A beleza da suavidade, a pele, que parece uma pele de pêssego, né, que falam. O que acontece? Começa a enrugar, né? O cabelo começa a ir lá para cima, a testa começa a aumentar. Mas aí quem tem que ter discernimento que missão cumprida, nós estamos na trajetória. Eu com 67, tendo saúde, tá bom demais. Porque a hora que vem uma doença, e às vezes brava, aí a gente faz essa reflexão que nós deveríamos fazê-la quando nós estamos bem, saudáveis. Porque nós precisamos cuidar bem desse corpo para a longevidade nossa, que a gente tem uma missão a cumprir. Naquele planejamento que eu falo para vocês que ainda que nós não estávamos na Terra, nós nos comprometemos a fazer muita coisa. E a gente precisa dessa vestimenta carnal, dessa carcaça, para pôr isso em prática. Porque é reencarnada, é com o corpo físico que a gente tem essa oportunidade de evolução. Como espírito é muito mais difícil. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Olha que beleza. Bola para frente. Não conte sempre com a aparência que se altera a cada instante e joga para fora as aflições asfixiadas no oceano íntimo das necessidades reais ou imaginárias. Então a gente precisa cuidar da parte espiritual. Por quê? A parte material trabalhamos, temos que ter também, mas não podemos dar um valor excessivo a ela. Precisamos dividir bem o material com o espiritual.
porque aí é a hora que a gente partir dessa para a melhor, a gente está bem e não sofra consequências danosas por estarmos muito apegados à matéria. Porque senão, até para despendermos do corpo físico que ficou lá no caixão, a gente tem dificuldade. Por isso que a gente tem que treinar, não dar tanto valor à matéria e valorizar a parte espiritual nossa. Sempre se considera a feiura, a dor, a ausência de recursos financeiros, a solidão, o abandono como provações punitivas com o que anuímos seguramente. Entretanto, é de considerar-se que tudo de bom que se recebe da vida é na condição de empréstimo para a vitória. Também é de caráter provacional, exatamente pelas facilidades que proporciona e os comprometimentos graves e infelizes a que dão lugar depois do seu mau uso. Então, a gente precisa ter cuidado. Como a gente usar o dinheiro, usar a saúde, a gente tem que cuidar muito bem dela. Não podemos judiar tanto do nosso corpo, porque depois, lá para frente, vai fazer falta. O dinheiro tão disputado é um artefato muito perigoso, porque favorece a prática do bem, assim como empurra a comportamentos escusos, campos de desgraça moral e de outros aspectos. Então, o dinheiro, em abundância ou faltando, ele faz bem. Se é em excesso, a pessoa precisa ter muito cuidado de como usá-lo, porque ele pode proporcionar oportunidades de desviarmos do caminho do bem. Agora, quando nós usamos ele para já o próximo, a construir edifícios edificantes em nossas vidas, ótimo. Então, pense bem o que ela está nos alertando aí, ó. Porque o dinheiro, ele é complicado mesmo. Sem ele, não conseguimos viver. Agora, com excesso, às vezes ele proporciona coisa para a gente que depois a gente se arrepende de ter usado daquela maneira. Então, cuidado, porque ele, usando mal, vai ser uma punição muito grande para a gente. A beleza é uma concessão cheia de gravames, de sobrecarga. Por quê? Se não se apoia em elementos interiores de expressões morais, torna-se portadoras de tragédia. Porque ele vai te dar oportunidade que você não se usar bem o livre-arbítrio, você pode cair em tentação e ir para o caminho errado. E depois as consequências são muito danosas. Pessoa bonita que valoriza muito a beleza, a hora que vai envelhecendo, ela não consegue suportar essa carga. A beleza proporciona momentos muito bons, mas nós precisamos ter cuidado de como usá-la. Meninas bonitas usam o corpo
para ganhar dinheiro. Isso vai ter uma consequência muito grande no futuro. E depois, quando fica velha, e todo mundo fica, ela não consegue se aceitar. Por isso, etapa por etapa, nós devemos fazer muito bem na nossa vida, porque vale a pena. Reflexiona, pois, em tudo com que tem sido aquinhoado e abençoa as tuas horas com respostas de amor e de caridade, assinalando a tua passagem no mundo com a gratidão e a ternura. Então, o título da nossa lição primeira hoje é Reflexões. E esse último parágrafo, Joana nos fala o seguinte: reflexiona, pois em tudo com que tens sido contemplado e abençoa as tuas horas com respostas de amor e de caridade, assinalando a tua passagem no mundo com gratidão e ternura. Se renascestes com... Aí vem o alerta, ó. Se renascestes com deficiência destes recursos a que nos referimos, ó, agradece a Deus o corpo desfigurado, os problemas complexos e inibidores, as decepções sofridas e o descaso experimentado. Porque lograrás ser um herói, vencendo-se a si mesmo pela glória da imortalidade em plenitude. Fala ela novamente, reflexiona sempre, coração amigo, na alegria ou na dor, porque Deus está sempre contigo. Sempre falo e volto a falar. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanima, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você estiver. Então, independente da situação que esteja ocorrendo com você, pense que você tem Deus ao seu favor, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e um anjo da guarda que não te abandona, para superar todas as adversidades colocadas no seu caminhar e você sair vitorioso. As lições de generosidade para contigo multiplicam-se inumeráveis e nem sequer te das conta do alto significado de cada uma dessas sublimes concessões. Porque nós sabemos muito bem pedir, mas esquecemos muito de agradecer. E não devemos, porque gratidão é algo que nós temos que lembrar sempre. Se estamos vivos com saúde, é motivo de muita gratidão e júbilo e de agradecer por tudo que temos recebido. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja sempre com vocês, hoje,
agora e sempre. E lembrando dele, vamos finalizar com a oração que ele nos ensinou e nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Que tenhamos um fim de semana glorioso e um início com muita paz, muita luz, pensamentos positivos, luminíferos e edificantes. Um beijo a todos, fique com Deus. Até sábado que vem, se Deus assim permitir. Beijo no coração de todos.